Olá, meus amigos, graça e paz, que Deus abençoe você e toda a sua família. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada, na playlist Estudando a Bíblia na Estrada e aqui na fanpage da Rádio WF no Facebook. Para você que não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, do outro lado da câmera, e está ali minha esposa querida, Dona Vilma. Se inscreva, siga, deixe o seu like, faça o seu comentário, assista esse estudo até o final, é muito importante. Veja as lições anteriores, você estará crescendo espiritualmente e o Espírito Santo de Deus estará com você. Oremos? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, lhe agradecemos por esse momento de estudo, que o seu Santo Espírito seja o nosso professor e que derrame bênção sem medida sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu de cá, você de lá, em minhas mãos a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Nosso guia, o nosso manual de estudo já está aqui e terminando o estudo desta semana, fé versus presunção, né? A pergunta é: quais semelhanças você vê nas peregrinações de Israel pelo deserto e a experiência do povo de Deus vivendo pouco antes da vinda de Jesus? Eu quero ler o verso para memorizar e eu espero que você, se ainda não assistiu, assista todos os outros estudos desta semana. Inquietos e rebeldes, esse é o tema. Verso para memorizar, para nos levar ao estudo, a refletir na nossa condição de cristão. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Paulo escreve: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. E aqui nós vimos aí um pouco da história do povo de Israel após Deus libertar o povo de Israel do Egito, onde eles ficaram ali mais de 400 anos, e nos últimos tempos eles estavam realmente submissos na qualidade de escravos e ainda tinha ali um decreto de morte sobre as crianças do sexo masculino. Deus intervém com mão poderosa, os milagres aconteceram, os sinais, as pragas lá do Egito, o mar vermelho se abre, eles passam, tem a história linda do maná, Deus presente com eles ali, mas nós vamos ver um povo rebelde, um povo reclamando, né? Murmurando, inquieto, não tinham descanso no Senhor. E chegaram ao ponto deles quererem voltar para o Egito, porque lembravam da comida do Egito e reclamavam da comida de Deus. O próprio Arão e Miriam chegaram a reclamar por ciúme de Moisés em relação a Cuxita, a sua nova mulher, e quanto ao dom de profecia que Deus tinha dado para Moisés. Quando eles chegam na divisa, avistando o Canaã celestial, eles escolhem 12 espias, 12 homens que iriam lá para trazer um relatório. Eles vão e trazem um relatório. Na parte positiva do relatório, que a terra realmente era boa, emanava leite e mel, tinha frutos, os frutos eram enormes. Mas, por outro lado, alguns colocaram em seu relatório que os homens eram maus, eram gigantes, e que eles eram pequenos e que diante daquele povo gigante pareciam apenas gafanhotos. E agora, essa notícia ruim esparrama por Israel, ao ponto deles quererem escolher um novo líder no lugar de Moisés, um líder que regressasse, que voltassem com eles para a escravidão do Egito. Não creram na promessa de Deus. Josué e Calebe interferem e falam: olha, nós também estivemos lá, nós fomos lá e nós vimos o que tem lá. E apesar da estatura dos homens que lá tem, o Senhor vai tirar dele as forças e dará a nós. O Senhor está do nosso lado e nós vamos entrar e vamos conquistar, porque essa é a promessa do Senhor. Pegaram pedras para apedrejar os líderes. Deus intervém, irmãos. Deus intervém. Deus age no momento certo. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou matar todo esse povo. E a partir de ti,
nós vamos começar uma nova geração. E Moisés, como líder, um verdadeiro crente, ele fala: não, Senhor, não, Senhor. Grande é a tua misericórdia. Perdoa todas as iniquidades desse povo. Deus perdoa. Deus vai ouvir a oração, vai ouvir o pedido desse crente. Deus perdoa esses homens e mulheres rebeldes, mas tem uma consequência. Eles iriam ficar ali mais 38 anos, tendo a presença de Deus. Deus estaria alimentando eles. Deus estaria no meio deles. Mas aquela geração não entraria na Canaã. E aí, nós lembramos daquilo que Paulo escreveu. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Irmãos, o que nós lemos até aqui até parece juízo, né? Eles ficarem ali 38 anos e não poderem entrar na Canaã. Parece juízo, mas não é juízo. É graça. Como aquela geração seria capaz de conquistar as poderosas cidades-estados de Canaã se ainda não tinham aprendido a confiar no Senhor? Você já aprendeu a confiar no Senhor? Tem certeza? Que sirva de exercício para a nossa fé. Como seriam uma luz para as nações quando eles mesmos tropeçavam na escuridão? Você e eu somos convocados para sermos luz e para sermos sal, para dar sabor à vida das pessoas. Quais semelhanças você vê nas peregrinações de Israel pelo deserto e a experiência do povo de Deus vivendo um pouco antes da segunda vinda de Jesus para nós? Vamos ler o que Paulo escreveu aí, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1 até o verso 11. Paulo escreve: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo está se referindo ao mesmo tema de Números que nós estamos falando aqui. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém! E Paulo agora vai colocar uma preposição aqui. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, né? Eles cobiçaram as coisas do Egito. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. Abrem aspas para ele escrever, né? Lembrando do Antigo Testamento. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estas escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 ao verso 11. Quais semelhanças, então, você vê na peregrinação de Israel pelo deserto e a experiência do povo de Deus vivendo um pouco antes da segunda vinda de Jesus? Incredulidade, imoralidade, murmuração, cobiça. Irmãos, nós estamos vendo isso a todo momento, a todo instante. Nós estamos vendo isso em nossa volta, na família, na igreja, nas redes sociais, nos jornais. Incredulidade, imoralidade, murmuração, cobiça. Ao longo da história, o povo de Deus tem vagado pelo deserto em busca da terra prometida. Esse deserto tem muitas faces, irmãos. No momento, parece uma enxurrada de mídias sem fim. Bips constantes de mensagens chegam e um profundo zunido de entretenimento interminável. Esse deserto tenta nos vender pornografia como amor.
materialismo como resposta aos nossos problemas. Se pudéssemos estar um pouco mais em forma, ser um pouco mais jovem, ser um pouco mais rico, um pouco mais sensual, isso resolveria todos os nossos problemas. Esse deserto está nos vendendo isso. Está nas mídias, nas ofertas. Como os israelitas, estamos inquietos em nossa busca pela paz. Eu repito, como os israelitas, nossos irmãos, estamos inquietos em nossa busca pela paz. E com frequência, irmãos, a procuramos nos lugares errados. Estamos inquietos em nossa busca pela paz. E com frequência, estamos procurando essa paz em lugares errados. Como os israelitas reagiram ao juízo de Deus, lá em Números capítulo 14, verso 39 ao verso 45? Lembra que o juízo de Deus, que para nós não foi um juízo, foi uma graça, porque eles não estavam preparados. Como é que eles reagiram, irmãos? O tema desta lição, a última da semana, é fé versus presunção. Eles reagiram com fé ou com presunção? Eu coloquei aqui, né? Eles reagiram com tristeza e precipitação. Você vai entender. A reação de Israel ao juízo divino foi típica. Eles falaram aí em Números capítulo 14, verso 40. Pecamos, disseram eles. Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu. Irmãos, o compromisso sem convicção é como uma vacina mal administrada, não funciona. Pecamos, eles compreenderam que havia pecado. Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu. Depois da repreensão de Deus, querendo aniquilar, depois de Deus ouvir a oração de Moisés e poupar a vida deles, e falar que eles não entrariam, somente a outra geração, eles reagiram. Tarde demais para reagir. Não, nós entendemos, nós pecamos. Aí você pode ler depois o tema inteiro, né? Números capítulo 14, e você pode ler aí, deixa eu lembrar aqui, até do verso 39 até o verso 45, irmãos. Eu vou ler, tá? Eu quero ler para você, né, porque é importante que você entenda isso. Verso 39 até o verso 45, a atitude deles. Abrem as suas Bíblias e leiam comigo. O povo derrotado em Horma. Números capítulo 14. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. 41. Porém Moisés respondeu: Por que transgrides o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. 44. Contudo, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. E o verso 45 diz: Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Compromisso, irmãos, sem convicção, é como uma vacina mal administrada, não funciona. Hoje os médicos recomendam uma vacinação contra a hepatite B, por exemplo, né? E essa vacina é logo após o nascimento, nas primeiras 24 horas de vida. Esse é um bom começo. No entanto, após a primeira injeção, se não houver 2 ou 3 doses de reforço administradas no momento certo e na dosagem correta,
não haverá nenhuma proteção contra a hepatite B. A rebelde reviravolta de Israel, relatada nos últimos versos de número 14, resultou em morte e decepção, já que os israelitas se recusavam a aceitar as novas instruções de Deus e lançaram um ataque sem a Arca da Aliança e sem a liderança de Moisés. Pereceram diante dos amalequitas. A presunção custa caro, pois leva à morte. Às vezes, a presunção é alimentada pelo medo. Em virtude de temermos algo, irmãos, tomamos decisões das quais nos arrependemos mais tarde. Em virtude de termos medo de algo, tomamos decisões das quais nos arrependemos mais tarde. Pense em ocasião que você agiu pela fé e em uma situação em que você agiu com base na presunção. Qual foi a diferença crucial? Qual foi a diferença quando você agiu pela fé e qual foi a diferença quando você agiu com base na presunção? Que estudo maravilhoso! E eu não posso terminar esse estudo sem ler novamente o que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplos e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Hoje eu quero registrar aqui, né? Hoje é dia 5. Ontem nós gravamos na quarta-feira, quarta não, foi. O que eu ia falar aqui, o que eu vou falar aqui me deixou tão emocionado que eu confundi aqui as datas. Vocês perceberam que nós estamos gravando no mesmo lugar, pegando aqui vários ângulos, né? Eu disse aí na primeira gravação, um lugar bonito, importante, que faz parte da minha juventude, a minha adolescência. Ali passa a BR-364, do outro lado eu já morei, numa casinha à beira do rio, aqui foi onde eu aprendi a nadar. Aqui, né, um lugar bonito, hoje um lugar de visitação, né, fizeram aqui uma praça aqui na beira do rio, e aqui eu já trabalhei muito. Ali tem um palco, eu já trabalhei aqui fazendo sonorização, tá? Bom, o primeiro episódio de sábado deveria ter sido gravado aqui também, mas nós gravamos lá na casa da minha mãe. Você pode ver o vídeo aí, que eu gravei na casa da minha mãe, registrei ainda o nome da minha mãezinha, da minha sobrinha Isabelle, né? E por que não foi gravado aqui? No sábado a gente estava emocionado, né? Sábado não, né, Vilma? Domingo, né? Ontem. A gravação, eu não sei quando é que você vai estar assistindo aí, mas no domingo, dia 4 de julho, a gente estava vivendo, sabe, aquele momento emocionante, aguardando aí a chegada da Emanuele Vitória, nossa neta, lá nos Estados Unidos, filha da minha filha Camila, né, e do Figuinho, né, o esposo dela. E ela entrou ali em trabalho de parto, e a gente tudo acertado, programado para vir aqui para a beira do rio fazer a gravação, a Vilma emocionada, comendo as unhas, e a minha emoção, né, a minha inquietude é em forma de comer, e eu comendo feito um leão, né? E todo mundo ali aguardando a chegada da Manu, e aí nós não conseguimos vir aqui para a beira do rio, e eu tinha o compromisso de gravar para sair à noite a gravação, e eu não contei para vocês ontem, né? Pela emoção mesmo, pelo o fato que estava acontecendo. E ontem, qual foi o horário, meu bem, que a Manu chegou? A Manu, então, ela veio aí às 18h40, mais ou menos aqui o horário de Rondônia, eu já havia gravado, tá? Para estar postando para vocês. Aliás, já tinha até publicado, né, a gravação de ontem, por isso nós não gravamos aí o primeiro episódio aqui na beira do rio, mas vai ficar registrado, né? Seja bem-vindo, Emanuele, Manu, nossa netinha querida. Mesmo longe, lá nos Estados Unidos, a rede social nos deixa, onde já tivemos videochamada com ela já abriu o olho. Eu quase percebi ela falando vovô, né? E por isso eu quero deixar isso registrado aqui para vocês. Nós estamos gravando numa segunda-feira, dia 5 de julho, um dia após o nascimento da Manuzinha, aqui na beira desse rio, lugar bonito, lugar maravilhoso, tá? É só para deixar registrado, ok? Vamos orar?
Vamos agradecer a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Continue dando seu like, se inscrevendo, passando para frente também essa mensagem, compartilhando com as pessoas. Vamos fazer ir longe a palavra de Deus, né? E esse estudo eu achei realmente muito forte e muito importante para aplicarmos em nossa vida, né? Olhando para o povo do passado para não cometermos o mesmo erro, ok? Oremos? Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por esse estudo, por os amigos que estão assistindo esse vídeo agora ou ouvindo essa mensagem. Queremos te agradecer pela chegada da Emanuele, pela vida dela. Pedimos sobre a vida da Camila, do Figuim, que isso possa estar orientando esse casal para estar cuidando bem dessa criança, esse presente que o Senhor nos deu. Que ela cresça não só fisicamente, mas espiritualmente. Que ela seja luz e que ela seja sal. Nós a entregamos, Senhor, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pense nisso. Um forte abraço e que Deus te abençoe.